Olá, bem-vindo ao canal Tchau Hérnia. Meu nome é Camila Cardoso e eu sou fisioterapeuta. E esse vídeo é para esclarecer tudo sobre hérnia de disco. Se ainda não está inscrito, inscreva-se, dá um like e aciona o sininho para você ficar sabendo e ser notificado de tudo que rolar neste canal. Bem, o assunto de hoje não poderia ser sobre outra coisa senão hérnia de disco. Você que já teve dor nas costas ou dor no pescoço e logo pensou: Jesus, tenho hérnia de disco. Já passou por isso ou está passando por isso? Esse vídeo é para esclarecer essa dor nas suas costas ou no seu pescoço. Fica ligado que eu vou explicar para vocês tudo sobre hérnia de disco, suas causas, o tratamento e como tudo pode ser resolvido. E fiquem tranquilos que nem toda dor nas costas é causado por hérnia de disco. Sim, fiquem tranquilos. Dor nas costas ou no pescoço, enfim, pode ser causado por uma série de coisas, inclusive por hérnia de disco. Então, aquela sua dorzinha que apareceu aí devagarzinho, porque ontem você fez a mudança lá do escritório, ou aquela baita faxina na sua casa e hoje você tá aí todo quebrado, com muita dor nas costas, pescoço doendo porque ontem você maratonou todas as séries possíveis. Não é hérnia de disco, é apenas condições que você produziu, causou para ter essa dor. Então fique despreocupado. Agora vamos falar sobre dores causadas por conta da hérnia de disco. Para eu falar de hérnia de disco, eu preciso primeiro falar que a hérnia de disco, ela pode ser causada, ela pode aparecer em toda a coluna vertebral. Sim, na cervical, na dorsal e na lombar. É importante lembrar que a coluna vertebral ela é formada pela parte óssea, que são as vértebras, e pelos discos intervertebrais, que são formados por uma substância gelatinosa. Esses discos, eles são feitos, eles têm a função de amortecedores. Sim, eles são feitos para absorver impacto e não impossibilitar o nosso movimento. Então, ao mesmo tempo que ele sofre a ação do impacto, absorve aquela ação do impacto, nós ainda continuamos fazendo aquele movimento. Então, por isso que a gente pula, por isso que a gente está numa situação de trepidação e a gente não sente dor, porque os nossos discos, eles absorvem essa ação. A função principal deles é essa. Esse disco, ele, como eu já falei, ele é formado por uma substância cartilaginosa, sendo que o seu núcleo é mais gelatinoso do que a sua periferia. A sua periferia, ela também é de uma cartilagem, porém ela é um pouco mais densa. A hérnia de disco, ela está localizada justamente nessa estrutura. Por isso que chama hérnia de disco. Já tinha pensado nisso? Conhecia essa particularidade da nossa coluna? Sim, nossa coluna, ela tem aí uma estrutura que absorve o impacto, mas que ao mesmo tempo possibilita infinitos movimentos. Sendo assim, aonde eu tenho disco intravertebral, eu posso ter uma hérnia de disco. Porém, é mais comum ter na região lombar e na região cervical. Na região dorsal, mas aqui nesse meio da coluna, aparece sim pacientes com essa região com hérnia de disco, porém é mais raro, ok? Então é mais comum na região lombar e na região da cervical. Camila, mas você disse que nem toda
A dor na coluna é causado por hérnia de disco, mas toda hérnia de disco pode causar dor? Olha, na maioria das vezes as pessoas são assintomáticas. Sim, tenho certeza que você aí que está morrendo de dor queria estar dentro dessa maioria, não é mesmo? Mas, como todo indivíduo é um indivíduo, cada organismo reage de uma forma. Então, a dor acontece por quê? Bora, vamos lá lembrar um pouquinho, eu vou ter que falar para vocês um pouquinho dessa constituição da coluna. Então, a coluna, além de ser formada pela parte óssea, que são as vértebras, e pela parte articular, que são os discos articulares, ela possui um canal vertebral ou medular. É onde se encontra a medula. Esse canal ele é muito bem protegido por essa parte óssea e ali vão tendo as ramificações nervosas. Quando há uma hérnia de disco, o que acontece? Aquele núcleo que eu falei para vocês, ou até mesmo a periferia, e na maioria dos casos é a periferia, que também é cartilaginosa, porém um pouco mais resistente, essa parte gelatinosa, essa estrutura mais molenga, acaba ultrapassando o limite daquele disco. Ela não necessariamente se rompe. A maior parte das hérnias de disco, elas abaulam, aumentando assim um pouco da sua área. E assim, o que acontece? Aquele canal vertebral, aquele canal medular é pressionado. E aí começa a ter a sintomatologia da dor. Para vocês entenderem, o canal medular, ele ali tá cheio de nervos. Os nervos, eles estão conectados ao nosso cérebro. Afinal de contas, o nosso cérebro é que comanda tudo no nosso corpo. Sendo assim, quando você tem esse pensamento, então vamos lá, vamos pensar assim. Quando tem uma reação motora, então meu cérebro, eu penso que eu quero mexer o meu dedo. Essa informação parte daqui, vai para o meu dedo mexe. Quando eu tenho uma sensibilidade naquela região, vamos pensar numa lombar, por exemplo, eu tô com um pensamento naquele local do canal medular, essa informação vai para o cérebro para ser codificada e ela volta em forma de dor. É assim que você sente a dor. Por isso que é muito comum nas dores de hérnia de disco serem irradiadas, tá? Não necessariamente a sua dor vai ser no nível que você tem a hérnia de disco. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ela vai ser irradiada abaixo daquele nível. Camila, pode acontecer acima do nível? É raro, tá? Aí pode ser que você tenha também outra hérnia acima daquele nível bem menor, ou que também por algum motivo ficou ali inflamada. E aí você pode também ter essa dor acima, mas geralmente é abaixo do nível onde parece aquela dor, onde inicia-se a hérnia de disco. Então é uma dor irradiada. Essa dor, ela, dependendo de como está o seu disco articular, porque esse disco ele pode estar abaulado, como eu disse a vocês, ou ele pode estar com aquele núcleo que é mais gelatinoso para fora do limite, né, do limite daquela área. E ainda tem uma possibilidade daquele núcleo se deslocar, é como se fosse uma gota se deslocar de todo aquele conteúdo, tá? E aí que é mais comum
as dores em irradiação. Então, pode ser irradiação das dores, formigamento, perda de força e alteração da sensibilidade. Isso pode acontecer, tá? Seja em qualquer nível. Então, por exemplo, se você tem ali no nível lombar, você vai ter dor ou qualquer outro desses sintomas que eu mencionei na região glútea, no bumbum, na coxa, na perna, no dedão do pé, no médio pé. Enfim, você pode ter uma sensação generalizada em todo esse membro inferior, ou você pode ter em uma dessas partes. Se a hérnia for cervical, você pode ter irradiação para o ombro, para o antebraço, para a região peitoral, para o braço, né? Para o antebraço, para as mãos, para os dedos, para a região peitoral. Você pode então ter essa dor irradiada ou essa área toda acometida por um dos sintomas que eu mencionei. Para a hérnia de disco lombar, que vamos dizer assim, grave, a pessoa também pode estar com o assoalho pélvico comprometido e não tem mais controle dos esfíncteres urinário e fecal. Ela não tem mais o controle. Isso é caso de urgência. Não espere, deu um primeiro episódio, não espere por outro episódio. Vá imediatamente ao pronto-socorro, ao médico, ao hospital, enfim, porque já está num acometimento maior, tá? Então, se você perdeu a função do esfíncter, o controle do esfíncter, está com uma dor extremamente alta, vá direto ao pronto-socorro para verificar de fato como está essa situação da hérnia. A hérnia, ela é causada por alguns motivos, tá? O motivo mais comum, vamos dizer assim, é o hereditário. Se você tem na sua família pessoas com hérnia de disco, será mais fácil ou mais frequente, vamos dizer assim, que você também tenha. Claro que as condições ambientais em que você está, os seus hábitos podem modificar essa hereditariedade, ok? Você vai entender um pouquinho mais ali para frente. Bom, os fatores ambientais, ou seja, a ergonomia, a má ergonomia aplicada na sua casa, no seu trabalho e até mesmo no seu lazer. Movimentos bruscos, movimentos sem atividade física, sem nenhuma orientação, feitos ali de qualquer jeito. Então, todos esses fatores que são ambientais, que são causais, né, que assim faz parte da causalidade do seu dia a dia, podem agravar ou podem favorecer o aparecimento da hérnia de disco, ok? Outra coisa importante: sedentarismo, obesidade e tabagismo, que também facilitam aí o aparecimento ou até mesmo o agravamento. Sobre a obesidade, por que a obesidade faz com que apareça a hérnia ou que piore a sua hérnia? Bom, vou usar um exemplo aqui bem lúdico. Vá ao supermercado e compre, sei lá, um pacote de 5 quilos de arroz ou 5 pacotinhos de 1 quilo de qualquer outra coisa aí. Coloque em uma sacola e vá até o carro, ou usa aí uma distância um pouco maior. Você vai compreender, vamos supor, 1 quilômetro aí andando com esse 1 quilo. Aliás, com esses quilos adicionais, que são 5, né, que eu falei. Não
ser confortável, tá? Você vai trocar de mão, você vai para outra mão, você vai forçar um pouquinho para um lado, vai forçar um pouquinho para o outro, vai, né, parar um pouquinho. Imagina esses 5 quilos adicionais no seu peso corporal. Você não vai ter condições de mudar de uma mão para outra esse peso. Esses pesos aí estão extras. A sua coluna, o seu disco articular, ele vai sofrer a carga desse sobrepeso. Lembrem que a função do disco articular é o quê? Amortecimento, absorção. Se você está com 5 quilos a mais, ele vai absorver, ele vai sentir essa sobrecarga. Então, sim, isso piora as condições do disco, certo? Então, por isso que eu usei só 5 quilos como exemplo. Mas, vamos lá, nesse momento aí pandêmico, né? Nesse momento aí de isolamento, o que aconteceu? Muitas pessoas adquiriram muito peso. Isso vai sim ser um problema para a coluna, tá? Então prestem atenção no seu peso corporal. Por isso que aqui no Tchau Hérnia a gente sempre fala sobre obesidade, a gente sempre fala da necessidade de emagrecer se está acima do seu peso. 1 quilo que seja, vai ser 1 quilo a menos na sua estrutura da coluna vertebral, certo? Então, pensa dessa forma, pensa nesses 5 quilos, pensa, se você engordou 10 quilos, então vai lá no supermercado, pega 2 sacos de arroz e entenda o quanto é difícil levar esses 2 sacos de arroz até ao caixa. Tenta correr, tenta subir escada com esse peso. Você faz isso com o seu corpo. Então, quando a gente de fato entende fora do nosso corpo, fica mais fácil de a gente entender o quanto é ruim, o quanto é dificultoso e o quanto deixa difícil a nossa movimentação, certo? O sedentarismo, a atividade física, todo mundo já sabe o quão é benéfico, né? Camila, mas por que é tão benéfico assim se você falou que pode ser uma das causas do aparecimento de hérnia? Pessoal, o exercício físico feito de qualquer maneira ou feito de maneira errada ou mal direcionada vai ser prejudicial. Vai te trazer problemas, vai te trazer dores, não só por aparecimento de hérnia, pode te trazer uma fratura por estresse, pode te trazer umas artroses, enfim. A atividade física ela é de extrema importância, mas ela precisa ser feita com precaução, ela precisa sim ser bem orientada. Mas Camila, puxa vida, onde eu moro, eu não consigo ter um personal, ou ai Camila, o serviço de personal é tão caro. Pessoal, vamos partir do princípio que é óbvio que em condições ideais, ter ali um professor do seu lado te orientando é ideal. Mas preste você atenção no movimento. Se você vai fazer um exercício na academia e lá na sua orientação tá lá para você fazer com 40 quilos, você nunca fez aquele exercício com peso, você não vai fazer com 40 quilos, certo? Use do bom senso. Você vai fazer com 5 quilos. Fiz bem, então eu faço com 6. Tive dificuldade? Volta para os 5. Então, use do seu bom senso. Se você vai fazer alguma coisa, vai replicar algo que você viu, algum exercício que você viu na internet, olhe com atenção naquele exercício e naquele movimento. Veja se não há montagem, veja se não há edição daquele vídeo, veja com cuidado, aquilo tá fluido, aquilo tá normal para aquele corpo. Perceba, tenham uma crítica em relação àquilo que vocês querem replicar.
E outra coisa, uma coisa que eu sempre falo, consciência corporal. Pessoal, não tem coisa mais rica para nós, para nossa saúde, a consciência corporal. Eu me entender enquanto espaço, eu entender enquanto movimento, eu compreender o meu corpo em relação a tal postura ou a tal movimento ou a tal posicionamento. É eu compreender que aquele movimento, depois que eu repetir 20 vezes, está me fazendo mal. Camila, mas você repetiu 20 vezes e só aí você percebeu? O nosso corpo, ele é altamente adaptável, tá? Inclusive pessoas que têm dor por muito tempo acabam já não tendo mais aquela percepção da dor como lá no início, porque o nosso corpo é adaptável. Então é importante, depois de 20 repetições daquele movimento, sim, eu posso perceber que aquilo não está me fazendo bem, mas eu tive o cuidado de perceber da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta repetição, eu me compreender como que o meu corpo está reagindo àquilo. Porque uma das outras causas de aparecimento de hérnia de disco são dentro do trabalho, né, movimentos, trabalhos braçais, principalmente com levantamento de carga, de peso, seja ela de baixo para cima ou de cima para baixo. Geralmente esses movimentos eles são feitos por inúmeras vezes durante o dia, eles estão ocasionando ali uma sobrecarga e eles são repetidos. Então o que era 5 quilos ao final do dia foi para 200 quilos, né? O corpo vai somando aquele impacto. Camila, eu vou pedir as contas do meu trabalho? Não, você não vai pedir as contas do seu trabalho, mas você vai procurar ali uma assistência médica ou o gerente daquela área, ou se há naquela empresa uma seção responsável pela ergonomia. E aí tem uma série de coisas que podem ser feitas nesse caso. Um cinto abdominal, uma orientação de como você pode fazer esse movimento sem que seja tão prejudicial, ou você ainda pode, e é seu direito, ver pausas mais frequentes para aquele período de trabalho. Enfim, assunto para um outro vídeo. Então é necessário sim que você tenha e desenvolva essa consciência corporal. Em relação ao tabagismo, por que é uma causa importante? Porque o tabagismo faz com que o nosso corpo absorva menos nutrientes. E toda essa região do disco articular, na verdade, todo o nosso corpo tem infinitas reações de absorção e excreção de coisas que não nos faz mais bem e absorção daquilo que nos faz bem, nutrientes, minerais e tudo mais. E o tabagismo deixa essas reações deficientes. Então, sim, é prejudicial. Bom, então é importante vocês entenderem que as mudanças de hábito são importantes, certo? Você deixar de sedentário, prestar mais atenção na sua alimentação, não fumar, tentar perder peso, então não ganhando mais peso, né? Estacionar naquele peso e tentar diminuir, não ganhar mais peso. Então, você tendo essa percepção do seu corpo enquanto ambiente, do seu corpo enquanto movimento, vai ser uma excelente e riquíssima arma, remédio contra o agravamento e aparecimento de hérnia de disco. Bom, o diagnóstico ele é feito através de uma excelente anamnese e de exames clínicos. Então, por isso que você precisa ser rico quando quando o médico pergunta: tudo bem, Camila? E aí?
Me diz, o que te trouxe até aqui? Tem que ser rico nessa hora, dizer todos os sintomas, dizer o que você faz, como trabalha, como dorme, seu lazer principal é X, você está acima ou não do peso, enfim, você precisa ter riqueza nesse seu discurso, nesse seu depoimento para o médico, tá? Porque é através disso e através dos exames clínicos que ele vai ter um diagnóstico, e para confirmar esse diagnóstico, ele vai então pedir um exame complementar, uma ressonância magnética ou uma tomografia. Às vezes um raio-x já resolve, porque a hérnia tá ali bonitona, super visível. Às vezes o médico já prefere direto ou para uma ressonância ou para uma tomografia, que de fato é mais específica, ok? Bom, o tratamento ele é medicamentoso na maioria das vezes, em fase aguda, mas para que você não repita as crises, você tem que mudar seus hábitos, você tem que deixar de ser sedentário. Exercício físico, baby, para sempre. Isso é uma coisa que só depende de você. Sim, você vai ter que mudar. Vai ter que mudar a sua alimentação caso ela esteja errada, caso você esteja acima do peso. Sim, vai ter que deixar de sedentário e fazer uma atividade física. Mas Camila, eu não sou sedentária, eu limpo minha casa todos os dias. Você vai ter que fazer, além da sua limpeza de casa, uma atividade direcionada para os seus músculos de forma mais direcionada, que leve para uma melhora no geral, tá? Então, precisa ter mais conhecimento do seu corpo. Você, dona de casa, precisa compreender, puxa, a vassoura, quando eu passo vassoura em casa, eu tenho muita dor. Será que se eu aumentar o cabo, será que se eu não melhorar a minha posição, eu não vou diminuir as minhas crises de dor? Então, isso é consciência corporal, que é importante você desenvolver. E isso depende só de você e da sua observação. A fisioterapia é a parte inicial dessas mudanças. Na fisioterapia, você vai passar por algumas fases dentro desse tratamento. A primeira vai ser a analgesia, que daí vai trabalhar ali com TNS, ultrassom, ondas curtas, laser, enfim, o que o fisioterapeuta achar que vai melhorar aquela condição de dor. Caso essa condição de dor piore com a atividade, com o movimento, caso contrário, a cinesioterapia é super bem-vinda e sim, vai dar um baita pontapé aí no início da sua vida de atividade física. O RPG, que é a minha especialidade e é o que de fato eu uso para os meus pacientes que vêm a mim com sintomatologia, que vêm a mim com diagnóstico de hérnia. Eu uso o RPG e não apenas RPG, né? Eu mesclo com sling, que é uma outra especialidade minha, ou com a cinesioterapia, que são exercícios, enfim. E para que dali, né, depois de algumas sessões, depois de alguns meses, o meu paciente tenha alta da fisioterapia e tenha uma vida normal, com essa mudança, com esse insight, né, com essa mudança de chave, com essa virada de chave para uma vida mais ativa, com uma consciência melhor. Muitas vezes esse paciente traz para mim as dificuldades no trabalho, e é óbvio que ele não vai pedir a conta porque eu tô com dor nas costas, e aí a gente discute maneiras de ele poder executar o trabalho dele de uma forma mais não fácil, porque às vezes é até mais difícil as adaptações, mas de uma forma que não prejudique, né? Uma forma que não faça ou aumentar as crises ou não conseguir diminuir aquele quadro de dor. Então, tudo é negociado, tudo é conversado e tudo se inicia nesse tratamento fisioterápico. Apenas
entendam apenas pessoas com hérnia de disco com dores que acabam piorando demais com o movimento ou te deixam ali sem a possibilidade de se movimentar, que inicialmente vão fazer tratamento medicamentoso e repouso até que essa dor incapacitante diminua para já começar com os exercícios terapêuticos. Eles precisam ser envolvidos, eles precisam ser integrados aos poucos ao longo daquele tratamento inicial. Caso que aquela dor que você sinta não seja incapacitante, você então vai começar com os exercícios e com a mudança de chave. Uma notícia boa para vocês, mais otimista, vamos dizer assim. Todo mundo vai ter hérnia de disco, tá? Porque com o avançar da idade, nós vamos perdendo a capacidade de metabolização e de formação de colágeno, né? A gente vai se desidratando ao longo dos anos. E aí sim, a gente vai ter um desgaste maior nesses discos. Por isso que é bom que a gente mantenha uma atividade física, que a gente mantenha o nosso peso abaixo do peso ideal. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ter um corpo de modelo. Não, não é isso. Você tem que ter um peso que seja para a sua altura, tá? Não é corpo de modelo, é um corpo saudável, onde todas as estruturas do seu corpo foram programadas para você manter aquele peso. Tudo acima daquilo já é sobrecarga. Mas, voltando àquele pensamento super otimista, que todo mundo vai ter hérnia de disco, mas 45 a 55% é assintomático, e desse percentual apenas 5% apresenta sintomas e 1% ou até menos que 1% precisam de cirurgia. Então, pessoal, os números são bem otimistas, e se você mudar seus hábitos e se você prestar mais atenção no seu corpo e nos seus movimentos, no seu dia a dia, você também vai estar dentro dessa porcentagem dos assintomáticos. Fiquem ligados nesse canal, que vão ter mais vídeos sobre isso, que vão ter mais bate-papo para você poder ficar bem por dentro desse assunto e assim não ter mais problema com essa hérnia de disco, ok? Dá seu like, aciona o sininho, se inscreve no canal e obrigada! Beijos! Tchau, tchau!